Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de funções orgânicas e vamos ver as funções cetonas, ácidos carboxílicos e função éter. Vocês já sabem o que são funções orgânicas e também funções oxigenadas, então vamos direto ver o que são cetonas. As cetonas são todos os compostos orgânicos que apresentam em sua estrutura uma carbonila. Carbonila é essa estrutura aqui, onde eu tenho um carbono ligado com ligação dupla com oxigênio. Vocês já conhecem, nós já vimos a carbonila nos aldeídos. Só que existe uma diferença entre cetona e aldeídos que a gente vai ver agora. Nas cetonas, essa carbonila ela tem que estar sempre em um carbono secundário, ou seja, isso garante que esse grupo ele sempre venha entre dois outros carbonos. Dessa forma, percebam, aqui eu tenho uma carbonila, carbono, dupla ligação com oxigênio, em um carbono secundário. A diferença de cetona para aldeído é justamente essa. Nos aldeídos, essa dupla ligação com oxigênio, esse carbono, ele tem que estar no final da cadeia. Nas cetonas, essa dupla ligação com o oxigênio tem que estar no meio da cadeia, em um carbono que esteja no meio da cadeia. Tudo bem? E como é que eu dou nome para as cetonas? As cetonas elas vão receber o nome de acordo com aquela estrutura básica que a gente já viu, para hidrocarbonetos, para álcool, para aldeídos. Então a cetona vai seguir a mesma estrutura, nome dividido em três partes, um prefixo, um infixo e um sufixo, que vocês já sabem o que significa, né? No caso das cetonas, o sufixo que vai identificar a função é o sufixo ona, ou seja, cetona pega uma parte do nome aqui, fica até fácil da gente lembrar, né? Vamos ver então alguns exemplos de cetona para que a gente entenda melhor como é dado esse nome e também para que a gente conheça um pouco mais sobre essa classe de compostos orgânicos. Primeiro, quando se fala cetona, o que vem à mente de vocês? Quando se fala cetona, a gente lembra um pouco da acetona, né? Acetona é aquele produto utilizado para retirar esmalte das unhas, por exemplo. Então, gente, a acetona ela é composta basicamente por esse composto aqui. E que composto é esse? Como é o nome desse composto, cientificamente falando? Bem, a gente pode dar um nome para ele. Para dar o nome, a gente vai utilizar aquelas regras. Prefixo, infixo, sufixo, certo? Nesse caso, eu tenho aqui 3 carbonos, percebam. Como eu tenho 3, eu preciso usar um prefixo e esse prefixo vai ser prop, 3 carbonos. As ligações entre os carbonos aqui são todas simples. Aqui eu tenho uma ligação dupla com oxigênio, mas assim como nos aldeídos, aqui não conta essa ligação dupla, tá? Essa ligação dupla só vai interferir no nome caso ela seja entre 2 carbonos, certo? Então, aqui eu só tenho ligações simples, infixo, an. E a terminação, nós já sabemos que a terminação das cetonas é ona. Então, o nome desse composto é a propanona. A propanona, como eu falei anteriormente, ela é mais conhecida como acetona, que é um líquido que vocês sabem que é incolor e tem um odor bem forte, né? Ele evapora fácil, também é solúvel em água e é muito utilizado, como já falei também, para retirar esmalte das unhas, tá? A acetona nada mais é do que propanona, ou pelo menos uma solução de propanona, já que a acetona comercial que se utiliza para retirar esmalte das unhas, ela é uma solução diluída de acetona. A acetona pura, caso você vá utilizar ela, ela vai queimar um pouco mais a sua pele. Então por isso se utiliza uma solução diluída, ou seja, um pouco mais fraca, para que se possa fazer esse procedimento aqui sem nenhum risco para a saúde. Ela também é a acetona mais comum e mais presente no nosso dia a dia. Existem vários outros compostos que fazem parte desse grupo, do grupo das cetonas, mas nenhum é tão comum quanto a propanona, ou seja, como a acetona que a gente conhece. Vale lembrar ainda que essa é a menor cetona que nós temos, tá? Não existe cetona com 2 carbonos, nem com 1 carbono, tá? Por quê? Porque para ser cetona, essa dupla ligação com o oxigênio tem que estar em um carbono que esteja entre outros 2. Então é impossível a gente conseguir satisfazer essas condições com menos de 3 carbonos, tudo bem? Não existe então metanona nem etanona. A menor cetona possível é essa, propanona, certo? Vamos ver agora mais alguns exemplos de cetona. Nós temos que dar o nome para esse composto. Para dar o nome eu preciso saber quantos carbonos eu tenho nessa cetona. Aqui eu tenho 1,
2, 3, 4. Tenho 4 carbonos, então o prefixo para esse nome vai ser but. As ligações, de novo, só tenho ligações simples. Essa não conta, né? Vocês já sabem. O infixo é an. E terminação, ona. Tanto na propanona quanto nessa daqui, na butanona, nós não precisamos numerar. São as duas únicas cetonas que não precisamos numerar para dar o nome, tá? As demais, qualquer outra cetona diferente dessas, ou até mesmo a butanona, caso ela seja ramificada, nós temos que numerar essa cadeia, tá? E quando vamos enumerar a cadeia, seguimos as mesmas regras que já vimos tanto para hidrocarbonetos quanto para álcool. Nós vamos seguir exatamente as mesmas regras, certo? Por exemplo, aqui nós podemos notar de cara que nós temos 5 carbonos, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5. Para dar o nome a essa cetona, nós precisamos enumerar os carbonos aqui, ou seja, nós precisamos escolher a extremidade mais próxima do grupo funcional e a partir daí a gente numerar a cadeia. Nesse caso, o grupo funcional está bem no meio, então a gente pode enumerar a partir de qualquer uma das extremidades da cadeia. Depois de numerar a cadeia, é fácil, tem os 5 carbonos, prefixo vai ser pente, as ligações são todas simples, então o infixo é an e terminação ona, indicando que eu tenho a função cetona. Nesse caso, cetonas a partir de 4 carbonos, que tem a partir de 4 carbonos, nós temos ainda que dizer onde na cadeia está a função cetona. Nesse caso, no carbono 3. Então, pentan 3-ona. No carbono 3 eu tenho a função cetona. Tudo bem? Vejam esse outro exemplo. Aqui nós temos uma cadeia fechada. As regras para nomear compostos que têm cadeia fechada são as mesmas. No entanto, só tem uma diferença. Antes de iniciar a nomenclatura da forma que a gente já viu, prefixo, infixo e sufixo, nós vamos colocar sempre a palavra ciclo, para indicar que aquele composto é um composto fechado e não um composto aberto, certo? Então, nesse caso, aqui nós temos ao todo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, ao invés de iniciar direto com pente, que é o prefixo para 5 carbonos, nós vamos utilizar ciclopente, ou seja, ciclo é um composto fechado com 5 carbonos. As ligações também são todas simples, podemos ver aqui, então o infixo vai ser an e a terminação vai ser ona. Percebam que aqui eu também não numerei essa cadeia. Compostos fechados, a função cetona sempre vai estar no carbono 1. Onde estiver a função cetona, eu vou dizer que esse carbono aqui é o 1. E sendo assim, eu não preciso colocar o número aqui, porque eu sempre vou saber onde eles estão. Eu só vou precisar enumerar cetonas que têm cadeias fechadas quando essa cetona tem mais de um grupo funcional, tem 2 ou mais grupos funcionais cetonas, quando tem ligações duplas ou quando tem ramificações. E aí, nesse caso, eu vou escolher uma das funções cetonas para iniciar, para dizer que é a número 1, e vou girar para o lado mais próximo da outra função cetona, caso exista. Caso não exista outro grupo funcional cetona na mesma cadeia, para o lado mais próximo da ligação dupla ou tripla, e caso não exista também ligação dupla, então eu vou girar para o lado mais próximo da ramificação. Continuando então, nós temos aqui essa outra cetona. Aqui, percebam que nós temos a função cetona e temos também uma ligação dupla. Essa cadeia tem mais de 4 carbonos, então eu vou precisar numerar ela. Então vou começar a partir daqui, ó. Dizer que esse é o carbono 1, esse é o 2, esse daqui é o 3, carbono 4 e carbono 5. Comecei daqui porque, seguindo aquelas mesmas regras que nós já vimos, inclusive para os álcools, o grupo funcional ele tem prioridade em função da ligação dupla, tá? Então, sempre começa mais próximo do grupo funcional, não da ligação dupla. Numerei o composto, então posso dar o nome para ele agora. Eu tenho 5 carbonos, então vou usar o prefixo pente. Eu tenho uma ligação dupla, que está aqui no carbono 3, então vai ficar 3 em ligação dupla, certo? E terminação, função cetona, terminação ona. A função cetona está no carbono 2, então vai ficar 2-ona. Vejam esse outro exemplo. Aqui nós temos ao todo 3 extremidades com carbonos. Isso significa que essa cadeia ela é uma cadeia ramificada, e sendo assim a gente precisa encontrar a cadeia principal dela, tudo bem? O restante vai ser ramificação.
A cadeia principal segue as mesmas regras, maior sequência de carbonos, desde que inclua esse daqui, né, que é o carbono da carbonila, que é justamente o que tem o grupo funcional. E tem que incluir também a ligação dupla. Então já sei que essa parte aqui vai fazer parte da cadeia. E observando aqui, dá para a gente entender que tanto faz eu dizer que essa vai ser minha cadeia principal, essa que está aqui de forma reta, ou se eu começar daqui e for até o final, vai dar no mesmo. Então vamos dizer que nossa cadeia principal é essa daqui, ó. Perceba que esse carbono aqui que ficou de fora vai ser uma ramificação, e aqui nós temos o grupo funcional. Destacado isso, nós podemos dar o nome agora para esse composto. Lembrando que começa a dar o nome pela ramificação, certo? Então vai ficar 2-metil, carbono 1, carbono 2. No carbono 2 eu tenho a ramificação metil, já que é apenas um carbono. Então 2-metil, X, 6 carbonos na cadeia principal. No 4 tem uma ligação dupla, então 4-en. E terminação 3-ona. No carbono 3 eu tenho a função cetona, certo? Por fim, nós temos ainda esse último composto aqui, em que eu tenho dois grupos funcionais. Para dar o nome, a gente vai seguir as mesmas regras, então a gente tem que numerar aqui, vou dizer que esse é meu carbono 1, esse é o 2, aqui é o carbono 3, o 4 e o carbono 5, certo? Comecei daqui porque é mais próximo da primeira função, cetona, e agora que a gente numerou, eu posso dar o nome, que vai ficar pente, 5 carbonos, ligações simples, então vai ficar an, e terminação 2,3 diona. Por que 2,3 diona? No 2 e no 3 eu tenho a função cetona. Como são duas funções cetonas, então eu uso o prefixo di, ficando dessa forma, pentan 2,3 diona. Vamos agora ver a função ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos são compostos orgânicos que apresentam pelo menos uma carboxila em sua estrutura. E o que é uma carboxila? É um grupo funcional que junta tanto a carbonila, que é o carbono, dupla ligação com oxigênio, quanto a hidroxila, ou seja, OH. Então os ácidos carboxílicos eles vão juntar esses dois grupos em um só, que a gente vai chamar de carboxila, tá? Por isso o nome ácidos carboxílicos. Percebam que os ácidos carboxílicos eles sempre vão estar no final ou no início da cadeia, sempre vai estar em uma extremidade da cadeia. Porque como o carbono só faz 4 ligações, percebam que aqui ele já tem 3, ó, 2 com oxigênio, com esse oxigênio aqui de cima, uma com esse oxigênio aqui de baixo, então já tem 3. Sendo assim, ele só pode fazer mais uma ligação, então ele tem que estar na extremidade da cadeia, ele não pode ter carbono aqui do outro lado, tá? Então, ácidos carboxílicos sempre no final da cadeia. E grupos funcionais que sempre estão nas extremidades da cadeia, a gente não vai precisar indicar onde está a função orgânica nele. Mas antes de a gente ver como são dados os nomes para esses compostos, ou seja, para os ácidos carboxílicos, é importante a gente saber que esse grupo funcional ele pode ser representado de uma dessas duas formas aqui, tá? COOH, ou na fórmula estrutural com essa estrutura aqui, onde eu tenho carbono dupla com oxigênio e do outro lado o oxigênio ligado a hidrogênio e ligado ao carbono por uma ligação simples. Mas ele também pode ser representado dessas duas formas aqui, ó. Aqui quando eu tenho a estrutura em traços, vai ficar dessa forma, e também os ácidos carboxílicos, eles podem ser representados através dessa notação aqui, tá? Bem menos comum, mas possível, onde eu tenho os oxigênios, a quantidade de oxigênios abreviada aqui, certo? Quanto à nomenclatura, os ácidos carboxílicos, eles vão receber o sufixo oico, tá? Então, prefixo, infixo e o sufixo para os ácidos vai ser oico, tá? Com uma ressalva. O nome dos ácidos sempre vai vir precedido da palavra ácido. Então não basta apenas eu dizer o prefixo, infixo e sufixo. Eu tenho que sempre escrever antes do nome, antes do prefixo, a palavra ácido. Ou posso abreviar isso e escrever apenas AC, indicando que eu tenho um ácido. Vamos ver alguns exemplos que vai ficar mais simples para a gente entender. Olha só, aqui eu tenho o menor ácido carboxílico possível. O menor porque nesse caso eu só tenho um carbono. Como eu tenho apenas um carbono, o nome desse composto vai ficar ácido mete. Olha só, ácido, certo? Como eu tenho só um carbono mete. Ligações
só tenho ligações simples, tá? Mesma coisa, ligação dupla com oxigênio eu não considero na nomenclatura, então vai ficar -an e terminação -oico. Então, ácido metanóico. O ácido metanóico, gente, ele também é conhecido como ácido fórmico. Esse fórmico vem da ideia de formiga. Esse ácido ele está presente no veneno das formigas. O que causa aquele ardor quando você é picado por uma formiga é justamente a ação do ácido metanóico, tá? Também é bem conhecido desde a antiguidade por ácido fórmico, certo? Esse ácido também é bem importante na indústria, tá? Ele tem várias aplicações comerciais. Não está presente apenas no veneno das formigas, tudo bem? Um outro exemplo de ácido carboxílico é esse aqui. Esse ácido aqui é o ácido etanóico, certo? Olha só, etanóico porque observem que aqui eu tenho um carbono, 2 carbonos, então et, só ligações simples e terminação oico, então ácido etanóico. O ácido etanóico, ele também é conhecido como ácido acético, tá? E é muito usado como solvente, como tempero. O tempero está aqui em destaque porque o ácido acético ou ácido etanóico, dá no mesmo, tá? Esse ácido, ele é o que compõe o vinagre. O vinagre ele é composto por cerca de 92 até 96% de água. O restante, esses 4 a 8%, é composto de ácido acético. Tá? É ele que confere aquele sabor característico ao vinagre. Então, se você pegar um vidro de vinagre, por exemplo, e for ver, lá vai estar dizendo que é composto por ácido acético. E você sabe que ácido acético é a mesma coisa que ácido etanóico, certo? O ácido acético ele também é bastante utilizado na tinturaria, na perfumaria, na produção de corantes, em alguns medicamentos, certo? Então, é um ácido também bem comum, um ácido que a gente utiliza bastante. Vamos agora dar o nome para mais alguns ácidos carboxílicos para que a gente entenda como é feita essa nomenclatura. Apesar de que já está ficando meio repetitivo, né? Todas as funções até então, as regras são as mesmas, só está mudando o sufixo. Mas como é que ficaria então o nome desse composto? Percebam que aqui eu tenho 4 carbonos, então o prefixo para esse composto vai ficar but. Lembrando que antes do prefixo eu tenho de colocar a palavra ácido ou abreviar, como é o caso aqui. Então vai ficar ácido, but, ligações entre carbonos, todas simples, então an, e terminação oico. Não preciso dizer onde está a função, porque ela sempre vai estar na extremidade, tá? De um lado ou do outro, não importa. Aqui eu tenho um composto onde eu tenho função ácido de um lado, função ácido também do outro. O que eu faço então para dar o nome? Sigo as mesmas regras, ó. Tenho 3 carbonos, então ácido prop, ligações entre carbonos todas simples, ano e terminação. Como eu tenho duas funções ácido, então vai ficar dioico. Ácido prop, até aí tudo bem, infixo ano ao invés de an. E por quê? Porque sempre que eu tenho o sufixo começando com uma consoante, como é o caso aqui, ó, dioico, então eu tenho de colocar esse O aqui para ficar mais fácil de eu pronunciar. Propanodioico. É bem mais fácil de pronunciar do que propandioico. Parece que tem uma pausa no nome, tá? Esse di, vocês já sabem, tem duas funções, então di e terminação de ácidos carboxílicos, óico, beleza? Último exemplo de ácidos, então nós temos um composto onde eu tenho ligação dupla, ramificação e a função orgânica. No entanto, a gente já viu como proceder nesses casos, né? Assim como nas outras funções, aqui nós vamos precisar numerar, então dizer que esse é o carbono 1, o da função é sempre o carbono 1, esse aqui é o carbono 2, carbono 3, 4, 5 e pronto, numerei. Depois de numerar, eu sei que isso aqui é uma ramificação, como tem apenas esse carbono aqui, tem apenas um carbono aqui, então eu sei que essa ramificação aqui, o nome dela vai ser metil, e vai ficar então o nome da seguinte forma: ácido 2-metil. No carbono 2 eu tenho a ramificação metil. Percebam que o nome ácido vem antes, inclusive, das ramificações, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que escrever aqui, a primeira palavra que eu tenho que escrever no nome é sempre a palavra ácido, tá? Ou abreviar dessa forma. Então, ácido 2-metil. Cadeia principal tem 5 carbonos, então pente. Tem uma ligação dupla no carbono 2, então 2-en, e terminação oico. Vamos agora ver a função éter.
Os éteres são compostos que apresentam um átomo de oxigênio entre dois carbonos. Então é fácil reconhecer o éter porque ele vai ter apenas o oxigênio aqui em meio a dois carbonos. Aqui eu tenho esse R, esses R's representando os carbonos, tá? Aqui eu posso ter uma cadeia de carbonos com um carbono, 2, 3, 4, 10, 100, não importa. Do outro lado, a mesma coisa, não importa a quantidade de carbonos que eu posso ter aqui. Se eu tiver carbono de um lado, carbono do outro, oxigênio aqui no meio, então eu tenho a função éter, tudo bem? Já a nomenclatura dos éteres vai diferir um pouco da nomenclatura das outras funções que vimos até agora. A nomenclatura dos éteres vai ficar da seguinte forma: prefixo do R menor, mais terminação ox, mais o nome do hidrocarboneto maior. Deixa eu explicar um pouco melhor. Quando eu tenho a função éter, eu sempre vou ter o oxigênio aqui no meio, de um lado um radical, ou seja, uma determinada quantidade de carbonos, do outro um outro radical com uma determinada quantidade de carbonos também. Para dar o nome, eu tenho que ver qual desses dois radicais é maior e qual é o menor. Achando o menor, então eu posso dar o nome utilizando a seguinte regra. Vou usar o prefixo para esse R menor, por exemplo, se ele só tiver um carbono. Então vou usar o prefixo para 1, mais terminação ox, sem fixo, tá? Então, prefixo para o R menor, mais terminação ox. E continua a nomenclatura indo para o outro radical, nesse caso, o R maior. Esse radical aqui maior, o lado maior do éter, ele vai receber o nome como se fosse um hidrocarboneto normal. Então o nome dele vai ser dado por um prefixo, um infixo e um sufixo. Deixa eu mostrar na prática que vai ficar um pouco mais simples para a gente entender. Olha só, veja esse composto. Aqui eu tenho um éter, tenho um oxigênio entre dois carbonos. Para dar o nome a esse composto, então eu tenho que identificar qual dos dois radicais, ou seja, qual dos dois lados eu tenho uma cadeia maior. Desse lado aqui no início, então eu só tenho um carbono. Desse outro lado eu tenho um carbono, 2 com o que está aqui. Então esse lado aqui é o maior. Então, sabendo qual o lado menor, qual o lado maior, eu posso então dar o nome. Vai ser dado o nome da seguinte forma: prefixo do R menor. O R menor não é esse? Qual é o prefixo para um carbono? Met, com terminação ox. Então, metox, lado menor, prefixo, terminação ox, lado maior, nome como se fosse um hidrocarboneto normal. Então, prefixo, aqui eu tenho dois carbonos, et, ligações, apenas ligações simples, an, e terminação o, como se fosse um hidrocarboneto, tudo bem? Então o nome desse composto vai ficar metox etano. E nesse caso, como ficaria então o nome para esse composto? Esse composto, nós temos de novo que achar o lado menor, nesse caso é bem simples, né? O lado menor aqui tem apenas um carbono, e o lado maior nós sabemos que tem 3 carbonos. Contudo, éteres que têm um dos lados com pelo menos 3 carbonos, então a gente precisa numerar esse lado maior, esse R maior, ele precisa ser numerado, para que a gente diga onde está a função éter nessa cadeia maior. É de certa forma como se o lado maior, como se esse R maior aqui, nesse caso esse lado, fosse a minha cadeia principal e eu tenho que numerar ela, começando sempre do lado mais próximo do oxigênio. Nesse caso, preciso numerar, então vai ficar 1, 2 e 3, certo? E aí quando eu vou dar o nome, esse lado menor, eu tenho que dizer em qual carbono dessa cadeia principal está esse lado menor. A qual carbono da cadeia principal, o oxigênio, ele está ligado, certo? Ficando da seguinte forma, perceba que aqui o oxigênio está ligado ao carbono 1, então vai ficar 1 met, lado menor, tá? Numero o lado maior, mas eu vou dar primeiro o nome do lado menor. Então no carbono 1 eu tenho o lado menor, que é apenas um carbono, então por isso met, e terminação ox. Feito isso, eu dou o nome do lado maior como se fosse um hidrocarboneto normal, então vai ficar prop, an e terminação o de hidrocarboneto, ficando então 1-metox propano. Para que vocês entendam melhor por que a gente precisa numerar, vejam esse terceiro exemplo. Olha só, aqui de novo eu tenho um carbono do lado menor e tenho 3 carbonos do lado maior. Sem numerar a cadeia, o nome desses dois compostos que são diferentes ficariam iguais.
Então é por isso que eu tenho que numerar, para dizer onde está a função éter aqui na minha cadeia principal, aqui do lado maior, no R maior, certo? Então, nesse caso aqui, como é que ficaria o nome para esse composto? Eu tenho aqui carbono 1, carbono 2 e carbono 3, mas a função éter está no carbono 2. Para dar o nome, vou sempre para o R menor, para o lado menor, então vai ficar da seguinte forma. Esse lado menor só tem um carbono, então vai ficar 2 met, carbono 1, carbono 2. Carbono 2, met, ox, e mais o nome da cadeia principal, que nesse caso, 3 carbonos, ligações simples, propano. Certo? Então ficando 2-metox, propano. Tudo bem, gente? Deu para entender? Já os éteres que têm os dois radicais iguais, eles podem também ser nomeados da seguinte forma. Olha só, vou utilizar primeiro a palavra éter, depois o prefixo da quantidade de carbonos que eu tenho no radical, mais a terminação ílico. Vejam esse exemplo. Aqui eu tenho a função éter, onde eu tenho oxigênio entre dois carbonos. No entanto, aqui os dois grupos, os dois radicais de um lado e do outro, eles são iguais. Não tem um lado maior e um lado menor. Sendo assim, eu posso utilizar essas regras. E o nome para esse composto ficaria então éter. Sempre tenho que escrever a palavra éter, tá? Aqui antes do nome. Depois, prefixo. O prefixo é de apenas uma das partes, tá? Você não vai contar todos os carbonos e colocar um único prefixo, não. Você vai contar os carbonos de apenas um dos lados, certo? E colocar o prefixo aqui. Olha só, nesse caso o prefixo seria met. Por que apareceu esse di aqui? Porque para indicar que você tem tanto de um lado quanto do outro a mesma quantidade, então você usa o di, tá? Indicando que eu tenho um éter, que tanto de um lado quanto do outro o nome é o mesmo. Met, terminação ílico. Eu tenho éter metílico de um lado e do outro lado também éter metílico. Então vai ficar éter dimetílico. Tudo bem? Sempre vou usar esse di aqui antes do prefixo normal, porque como ela é igual, sempre utilizo também esse di, certo? Nesse caso, olha só, aqui eu tenho 2 carbonos de cada lado. 2 carbonos aqui, oxigênio no meio, configurando a função éter, 2 carbonos do outro. De novo, eu tenho radicais iguais. Como ficaria então o nome desse composto? Éter, aqui seria etílico, só que como eu tenho etílico aqui, então ficaria dietílico, tudo bem? Esse aqui é um outro exemplo, onde eu tenho aqui o radical fenil de um lado e fenil aqui do outro lado também. Nesse caso ficaria aqui éter difenílico, tá? Di indicando 2, radical fenil, então ficaria fenílico, beleza? Existem ainda alguns éteres em que o oxigênio ele está entre 2 carbonos que fazem parte de uma cadeia fechada, ou seja, de uma cadeia cíclica. Nesse caso, a gente vai usar outras regras para dar nome a esses éteres. A regra seria utilizar o seguinte: o nome epox mais o nome do hidrocarboneto, ou seja, prefixo, infixo mais sufixo. Deixa eu mostrar um exemplo que vai ficar melhor para a gente entender. Veja só, aqui eu tenho um composto, tá? Um éter. Perceba que eu tenho oxigênio ligado a 2 carbonos, ele está no meio dos carbonos aqui, tá? No entanto, o oxigênio está fazendo parte de uma cadeia fechada, de uma cadeia cíclica. Como é que ficaria então o nome para esse composto? Nesses casos, a gente vai dar o nome utilizando essas regras, tá? Epox, prefixo, infixo, sufixo. Só que é bom a gente entender que aqui eu vou considerar que os carbonos são minha cadeia principal. Eu vou precisar numerar ela, inclusive, tá? Numerar a cadeia principal. E a função éter é como se fosse uma ramificação. Eu tenho que indicar onde está essa função. Assim, ó. Nesse caso, preciso numerar, então, aqui é o carbono 1, o carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6, tá? Vou nem numerar todos. Lembrando que a cadeia principal aqui vai ser a maior sequência, tá? Desde que eu comece a numerar sempre da extremidade mais próxima do oxigênio, tudo bem? Então eu numerei a cadeia, posso agora dar o nome. Como é que vai ficar o nome desse composto? 1,2 epox. Percebam que eu indico aqui com números onde o oxigênio está ligado, a quais carbonos da cadeia principal o oxigênio está ligado. Ó, nesse caso ele está ligado ao carbono 1 e ao carbono 2 da cadeia principal, e logo depois de indicar onde está o oxigênio eu coloco a palavra epox. Em seguida eu vou dar o nome à cadeia principal como se fosse um hidrocarboneto normal, ou seja,
com prefixo, nesse caso 6 carbonos, ex. As ligações entre esses carbonos são todas simples, então an e terminação O como se fosse um hidrocarboneto. Então 1,2 epóxi hexano. Aqui nesse outro composto, assim como no primeiro, para dar o nome eu tenho que numerar. Para numerar, eu vou começar daqui, tá? Dizer que esse é meu carbono 1, esse é o 2, aqui eu tenho carbono 3, carbono 4, carbono 5, tudo bem? Por que eu comecei desse lado? Porque percebam que isso aqui é uma ramificação, ó. E a ramificação, nesse caso, tem que ficar também nos menores números possível. Começo mais próximo do oxigênio, mas vou girar para o lado que a ramificação ou a ligação dupla, caso exista, fica no menor número possível, certo? Essa é minha cadeia principal, aqui eu tenho uma ramificação. Como é que ficaria então o nome desse composto? 1,5 epóxi. Então primeiro eu digo onde está o oxigênio aqui na cadeia, ligado a quais carbonos está esse oxigênio, nesse caso ele está ligado ao carbono 1 e ao carbono 5. Depois eu vou dar o nome como se fosse um hidrocarboneto, nesse caso um hidrocarboneto ramificado, então vai ficar 2-metil, percebam que aqui eu tenho a ramificação metil no carbono 2, e a cadeia principal, onde eu tenho 5 carbonos, então pente, ligações todas simples, an e terminação O. Último exemplo, eu tenho aqui um éter, onde eu tenho ligação dupla. A regra é a mesma, tá? Então, vou numerar essa cadeia. Nesse caso, perceba que tanto faz o lado em que eu vou começar, já que a ligação dupla está aqui bem no meio, então não faz diferença. Começando daqui carbono 1, 2, eu tenho a ligação dupla. Começando daqui carbono 1, carbono 2, eu tenho a ligação dupla. Então, eu vou ter carbono 1 aqui, 2, 3, 4. Nesse caso, então, o nome vai ficar 1,4 epóxi, ou seja, perceba que o oxigênio está ligado ao carbono 1 e ao carbono 4, então eu represento isso aqui no nome também, tá? E depois o nome da cadeia principal que ficaria but. No carbono 2 eu tenho uma ligação dupla, então 2-en, e terminação O como se fosse um hidrocarboneto, ficando então 1,4 epóxi but 2-en. Conseguiram compreender como é dado o nome às cetonas, aos ácidos carboxílicos e também aos éteres? Os éteres têm um pouquinho mais de regras, né? Mas espero que vocês tenham compreendido. Por hoje, nós ficamos por aqui e até mais.